eu já ouvi assim, bom, mas na indústria aeronáutica não tem falha. Não, indústria aeronáutica é o seguinte, um avião tem muitas falhas. Mas só que tu não vê. Porque ele está cumprindo a função dele. Só que tu não está enxergando. Tu só vê, tu como cliente, o cara que senta lá no avião, etc., tu só vê falha do avião quando tu vê alguma perca de função. Mas só que o avião, a confiabilidade dele está toda no projeto dele, não está na manutenção. Então, avião ele trabalha com redundância. Então, o avião tem 3, 4 redundância dupla. Falha um, entra outro. Falha um, entra outro. Falha um, entra outro. Falha um, entra outro. Tu reduz a probabilidade de falha de 5, 6 componentes em sequência a quase zero. Mas não quer dizer que eles não tenham falhado. Então, esses tempos eu estava olhando a palestra de um... Porque na realidade a indústria aeronáutica ela tem como padrão máximo de manutenção, de confiabilidade e manutenção, mas não é bem isso. É que o projeto é confiável. Então, depois que tu tem essas redundâncias, no caso, as falhas, né, o cliente não vê, ninguém vê, quando o avião para, o pessoal vai lá e conserta. Não é negligenciado, que nem é na indústria. A indústria ela não é confiável, a manutenção não consegue deixar os equipamentos confiáveis, porque quando para alguma coisa, a gente não, quando falha alguma coisa, não para consertar. Esse é o problema. Não para consertar. Vai empurrando com a barriga. E aí falhas primárias vão gerando falhas secundárias. Então uma coisa que era só um vazamentinho de óleo vira a perca do engrenamento. Uma coisa que era uma vibraçãozinha vira a perca do motor. Então a diferença da indústria aeronáutica, da manutenção da indústria aeronáutica, é que quando o avião para, o pessoal vai lá e conserta. Simplesmente que ninguém, por quê? Porque ninguém quer assumir um avião no chão, ninguém. Ninguém quer assumir um avião no chão. Ninguém assume um avião no chão. Esse tempo eu li um artigo falando exatamente da questão do RCM que é realizado na indústria aeronáutica e o RCM que é usado na indústria normal. Então dá confusão. O RCM usado na indústria aeronáutica não é o mesmo usado na indústria comum. A indústria aeronáutica ela tem normativa, imposição, tem que cumprir a norma, não é opcional. Ninguém chega lá, um gerente de manutenção, não, nós vamos fazer uma estratégia, que nós vamos agir assim. Não, não tem estratégia nenhuma. Assim, ó, saiu daqui, o manual está aqui, cumpra-se, acabou, não tem diálogo. E se tu não cumpriu, o avião cair, não preciso nem te dizer, né? Foi muito executivo. Só que o que acontece quando a gente não cumpre as coisas dentro da indústria? Ah, uma bomba que quebra, um redutor que quebra, probleminha na turbina, caldeira, probleminha no moinho, VTI quebra os rolamentos, etc. Quebra os bancal, correia desalinha, rasga. Não tem a falha não tem um peso violento como tem numa indústria aeronáutica, numa indústria nuclear, numa Itaipu da vida. Vocês já viram como é que é a manutenção em Itaipu? Cara, não tem conversa, não tem... Tá lá, tá tudo, ó, faz isso aqui, acabou. Óbvio que é confiável aí, né? Só que quando a gente desce para a indústria, a conversa é diferente. O pessoal fala em falha zero. Não tem falha zero. Então, o que tem que ficar claro, pessoal, é que a perca de função, né? Toda falha é alguma perca de função. Só que às vezes tu tá pensando em falha de componente e o cara tá falando em falha de processo.
Então, tu como manutenção tá pensando, pô, mas se essa bomba falhar o selo dela, essa bomba não vai meter mais água, vai ter uma falha. E o cara tá pensando, não, não pode falhar é a caldeira. Aí tu fala, não, mas a gente não tá falando da mesma coisa. É óbvio que a gente não tá falando da mesma coisa. É óbvio que não tá falando da mesma coisa. É óbvio, 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 óbvio. E vocês vão olhar, quem ouvir isso aqui até o final, que não se encheu o saco com a minha voz, né, e prestou atenção, vai começar a olhar a teoria de manutenção que é passada hoje com outros olhos. Porque também, às vezes, a análise de falha, o cara olha, pô, mas como é que eu vou fazer isso aqui desse jeito? Uma coisa é outra coisa, para outra coisa, e as pessoas não adaptam. Então, meu amigo, tá uma bagunça essa realidade. Parece que tá claro, porque a teoria ela tá muito lógica, né? Tá tudo bonito, né, cara? Né? Aqui tu calcula o MTBF, aí tu vai chegar no teu MTBF tal aqui, aí tu vai fazer uma multiplicação aqui por 0,85, esse é o tempo ótimo de inspeção, e etc. E tu começa a olhar assim, pô, mas né, cara? Eu sou um imbecil, né? Eu que não sei fazer isso aí, eu que não consigo fazer lá na empresa, o gerente não deixa, a empresa é uma bagunça, não sei o que, parará, não temos sistema, né? Pô, os caras estão voando, os caras botaram lá um sensor preditivo e já estão vendo quando é que a máquina vai falhar e já estão atuando e estão com a disponibilidade. Não estão, cara. Não é. Ninguém toma decisão nenhuma baseada em MTBF. Esses dias eu vi o cara falando, não, o nosso indicador do setor é o MTBF. Eu digo, cara, como que é o MTBF, velho? Como? Não tem como. O teu indicador é o tempo médio entre falha. Tu tá de sacanagem. O cara não sabe nem o que tá falando, né? Porque ele tá nessa neura, esse negócio. Então, conselho para mim, para quem estuda e quer entender as coisas, primeiro é não aceitar nada meio que de pronto. Vai estudar, cara. Vai ler mais livro. Vai cavocar mais um pouquinho. Vai tentar olhar e tentar entender, cara, como é que eu aplico isso na realidade? Eu não quero saber dessa conversa aí de que uma fábrica provável e não. Não, não, não. Fábrica real. Aqui, bota para o pai ver aqui, ó. Como é que nós vamos fazer isso aqui agora? Aí tu vai tentar fazer. Aí tu vai ver que não dá. Vai ser triste. Vai doer teu coração. Mas é a realidade. Então a teoria que tu não sabe nem de onde é que saiu, que tu não sabe nem aplicar, e tu te acha bom porque tu não tá conseguindo aplicar, mas aqui na realidade ela nem é para usar onde tu tá. Ela não serve. Então, o problema do estudo plástico, que eu chamo, acabei de criar isso aqui agora, é isso. Tu estuda na teoria, e a teoria não tem nada a ver com a prática. E tu tocasse teu dinheiro fora. Então, pessoal, eu tô na área, sei lá, 15 anos. 15 anos? É por aí. Um pouco mais, eu acho. E estudando manutenção há bastante tempo. E tentando entender muita coisa, né? E acreditando em muita pessoa, em muito teórico, em muita escola, etc., né? Desde o começo. E começando a ver que esse pessoal tá viajando. Tá conversando um negócio que não é real. E isso fez eu criar aula e curso e estar aqui hoje, porque eu acho que dentro das teorias de trabalho, porque engenharia mecânica é trabalho, engenharia de manutenção é trabalho, é uma teoria para trabalhar, não é uma teoria para ficar viajando, assim, né? É teoria para teoria, né? Então não é filosofia, não é sociologia, ainda que a sociologia sirva para agir na sociedade, mas não é da área de humanas, né? A gente aprende tudo para usar na prática, no dia a dia. Tu tem que falar do que tu fez, cara.
né? Então, muitos de vocês vão ter essa sensação de que vocês não conseguem usar o que estudaram. Vocês não estão conseguindo usar. E é por causa disso. Porque o que vocês aprenderam são premissas teóricas desenvolvidas em cima de... São estudos desenvolvidos em cima de premissas teóricas. E essas premissas teóricas, elas não estão ancoradas na realidade. E tu não chega a lugar nenhum. E tu não consegue fazer nada. Tem muitas premissas que são cálculos de projeto, confiabilidade de projeto, que o pessoal força a entrar dentro da manutenção, também não consegue utilizar. Então fica um verbalismo, né? Uma manutenção de texto, tu fica só dentro do texto, no texto, e não na realidade, e não se chega a lugar nenhum. Então, teoria que não vai levar para a prática, se tu está estudando para trabalhar, não serve. Pode expandir teus horizontes, sempre te ter mais ideias, etc. Mas se tu está buscando carreira, tu está buscando utilizar no trabalho. Se não é busca cultural, é hobby. Eu incentivo isso também. Eu já falei lá da estratégia de estudo para o crescimento da carreira, que tem estudos culturais, tem estudos intelectuais, não tem só estudos para trabalho. Né? Mas só que quando eu vejo alguma coisa que ela está sendo ensinada e descrita para te trabalhar, ela tem que ter ancorada na realidade. Se ela não tiver ancorada na realidade, não serve.